Muito bem, vamos analisar então os métodos insere e altera dentro do NFE cabeçalho controller, tá? Veja que nesse controller aqui eu tenho as classes padrões, né, as units padrões. Tenho um generics collections, porque eu estou utilizando aí algumas listas. Tenho os DTOs principais, NFE cabeçalho, NFE detalhe, as units do Mormot. Daí, além daqueles métodos para os datasets, eu tenho um consulta DTO, tenho o insere, tenho o altera e tenho os métodos de exclusão, tá? Nesse momento nós vamos analisar o método insere e o método altera. Então, deixa eu fechar esse consulta DTO, está aqui o método insere. Veja as variáveis que eu tenho no método insere. Tenho as variáveis do Mormot, tenho as variáveis referentes aos objetos e as variáveis referentes às listas, onde eu utilizo aqui alguns enumerators, tá? Eu começo com o result ou a false, porque o retorno é um booleano. Crio o meu modelo com todas as classes da NFE, ou pelo menos as que eu vou utilizar aqui. E eu começo adicionando o meu objeto principal, tá? Adicionei aqui o NFE cabeçalho. Daí eu adiciono o destinatário, adiciono o emitente, tá? E você vai vendo que de cara toda minha nota vai ter um destinatário e um emitente. Tranquilo? No meu banco de dados sempre vai ter um destinatário e um emitente, né? Mesmo que esse emitente posteriormente ele fique vazio, fica apenas apontando para essa nota aí, mas eu de cara sempre faço isso daí. Agora um detalhe interessante, aqui nos meus métodos de CRUD, quando eu clico no botão inserir, ele informa esses dados aqui, apenas os dados de cabeçalho, clica no botão salvar, tá? No botão salvar, ele informa os dados de cabeçalho e apenas isso. Ele já passa direto disso daqui, ele não informa nem dados de destinatário quando ele está inserindo a princípio, ok? Informa apenas os dados de cabeçalho, passa direto disso aqui e chama o método inserir. Tranquilo? Então o meu método insere aqui, para você não ficar confuso, bastaria vir até aqui, ó. Tá? No meu método insere, eu não preciso colocar o destinatário, emitente, nenhum desses objetos aqui embaixo. Nada disso aqui precisaria ter no meu método insere, tá? Poderia tirar isso daqui e iria funcionar, o sistema ia continuar funcionando normalmente, tá? E por que é que eu tenho isso daqui? É porque você pode ter uma outra janela, né, um outro módulo que insira uma nota de forma manual, não seja tudo automático como está acontecendo aqui. Daí você utiliza esse mesmo método inserir e aí sim ele vai inserir todos os objetos vinculados. Mas se você for utilizar apenas a NFE da forma como ela é aqui, você pode remover todo esse código aqui de baixo porque ele não está sendo utilizado, tá? Na verdade ele está sendo utilizado porque ele está inserindo destinatário, emitentes e tudo mais, mas esses registros aqui, ó, eles estão soltos lá no banco. Eles estão vinculados ao registro de cabeçalho, mas estão vazios, eles não têm nenhum dado ainda, né? Estão com os dados todos zerados, vazios e tudo mais, tá? Então tá aí. Depois que eu insiro os meus objetos, né? Eu instancio aqui o objeto destinatário, coloco o ID do objeto principal e adiciono o objeto. Mesma coisa com o emitente. Daí eu verifico se tem uma lista de NFE referenciada. Se tiver, eu pego o enumerator dela, varro essa lista e vou adicionando os dados que tem nela. Evidentemente não tem nada ainda nessas listas, né? E esses objetos aqui eles estão sendo inseridos com dados vazios, como eu acabei de mencionar, tá? Então, para essa aplicação aqui, esse código aqui não serve para muita coisa, tá? No entanto, se você tiver uma outra aplicação que vai inserir uma nota de forma manual, uma nota fiscal eletrônica de forma manual, né? De repente uma nota de entrada, aí sim, aí você vai precisar desse método insere da forma como ele está aí, tá bom? Legal, vamos então para o método altera. Já vimos como é que funciona o método insere, vamos para o método altera. Aqui está. No método altera eu tenho lá, né, eu recebo um NFE cabeçalho, tenho as variáveis do Mormot, tenho aqui os meus enumerators, tá? E aí eu começo com o meu código aqui, ó. Crio o meu modelo, instancio o meu cliente, aí eu já chamo o update aqui, ó.
passando o objeto principal. Agora eu vou testar o destinatário. O destinatário que está vinculado ao objeto principal tem um ID maior que 0? Se ele tiver, é porque ele já existe. Então eu chamo um update. Tá? E ele vai atualizar o destinatário que já existe. Se não, eu pego o ID do objeto principal, vinculo ao NFE cabeçalho do destinatário e chamo um add. Eu adiciono o objeto. Tá? Perfeito. Agora eu vou varrer as minhas listas, né? Mesma coisa lá, olha. Pego o enumerator da NFE referenciada e para cada item da NFE referenciada, se o ID for maior que 0, eu atualizo. Se não, eu adiciono. Mesma coisa para NFE referenciada da NF, mesma coisa para o produtor rural, mesma coisa para o CTE e por aí vai. Para o cupom fiscal, né? Aqui é o local da entrega, sempre verificando se o ID é maior que 0, porque se já for, o usuário está alterando uma nota que já estava toda vinculada, já estava toda salva, né? Então ele precisou alterar alguma coisa, então eu preciso verificar se ele alterou esses dados vinculados. Se o ID for maior que 0 é porque ele está atualizando, se não, porque ele está querendo inserir, tá? Faça essa verificação para todos os itens, né? Sendo que aqui tem um exercício para você, que é para a atualização do estoque, tá? Depois você dá uma olhada nesse trecho do exercício aqui, ó. Você vai chamar o método atualiza estoque, está dentro do controle estoque controller. Esse controller já está aqui, né? Ele vai então atualizar o estoque, você vai apenas adaptar isso daqui para funcionar com o Mormont, tá? Esse pequeno exercício ficou para você realizar. Ele já funciona praticamente, só você descomentar e adaptar o código que está dentro dessa classe para funcionar com o Mormont, tá? Legal. Daí ele vem, atualiza todos os dados de detalhe. E finalmente ele finaliza aqui o método, tá certo? Libera todos os numerators, né? Sempre é bom liberar isso daqui, é obrigatório, inclusive, senão você vai ter vazamentos de memória, tá? E é isso, é assim que funcionam os nossos métodos inserir e alterar, tá? Se você comparar esses métodos aqui com os que estão implementados na NFE com o T2TORM, é basicamente a mesma coisa, tá? A diferença é que nós não temos esse model, ok? E aqui no lugar de client update, nós estamos chamando T2TORM.alterar. No lugar de client edge, estamos chamando T2TORM.inserir, por aí vai, tá? Então o controller, ele tem basicamente o mesmo formato, foi apenas adaptado para funcionar totalmente com o Mormont aqui.